Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. No bate-papo de hoje, conversei com Dagoberto Almeida. Ele tem uma vasta experiência, inclusive como reitor de uma grande universidade em Minas Gerais. Falamos sobre empreendedorismo, inovação, pesquisa, enfim, todos aqueles assuntos que você gosta. Fique neste vídeo. Bom, pessoal, café de hoje aqui com Dagoberto Almeida. Vamos falar sobre inovação, pesquisa, empreendedorismo, enfim, todos aqueles assuntos que vocês gostam. Dagoberto, obrigado mais uma vez aí por você tomar esse café com inovação aqui com a gente. Mas antes de começar, se apresenta para as pessoas quem é você, da onde você veio, enfim. E obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo. Excelente. Felipe, obrigado pela oportunidade de conversar de assunto bom, não é? Assunto que tem a ver com progresso, com desenvolvimento, com prosperidade, com criatividade. E aqui nas bandas de Minas Gerais, aqui no sul de Minas, quando a gente fala em tomar café, é uma caneca de café com leite que eu já providenciei. Vou tomar não é o meu expresso, vai ser a minha caneca de café com leite. Mas é um prazer estar aqui conversando com você e com a sua turma, com o seu pessoal. Excelente. Muito obrigado pelo convite. Legal, obrigado. Conta um pouco da sua história, de onde você veio, enfim. Como é que você chegou nesse tema, vamos dizer assim? Muito bem. Existem situações em que, por mais que você queira planejar o teu futuro, e é preciso ter um mínimo de planejamento sempre, mas a vida tem lá a sua sabedoria e ela vai te levando. Eu sou aqui do sul de Minas Gerais e eu me lembro quando eu me preparava para o vestibular para a então Escola Federal de Engenharia de Itajubá, atual Unifei, que é uma instituição já tradicional na área de STEM, que é a área de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, enfim. E eu me preparava, e naquela época, foi o primeiro ano, Felipe, em que o vestibular seria realizado conjuntamente com São Paulo. Até então, o vestibular aqui na nossa escola, uma escola pequena, tinha só o curso de engenharia elétrica e engenharia mecânica, eram aqui os mineiros, o povo aqui da região. Mas, de repente, passou a ser feita conjuntamente com a Poli da USP, passou a ser feita com o Mackenzie, passou a ser feito junto com a FEI, a Faculdade de Engenharia Industrial, e nós aqui ficamos apavorados, porque a gente sabia que a concorrência ia aumentar e ia ser uma concorrência muito boa. Mas, enfim, uma família numerosa, grana curta, eu não tinha outra alternativa a não ser fazer uma instituição federal que não fosse pesada ali nos gastos da minha família. E foi por isso. Comecei a fazer o meu curso de engenharia e logo me interessei para essa questão relativa à gestão. E depois disso, me disseram, em 1982, um mercado bastante pesado em termos de aquecimento da economia, em baixa na ocasião, e aí estava difícil arrumar emprego. Eu me lembro que eu fiquei parado um mês, e aí me convidaram, acredite você, sem mestrado, me convidaram para continuar na universidade. E ainda me disseram, olha que espetáculo, que a instituição ia bancar meus estudos e eu podia, como bom mineiro, ir para o Rio de Janeiro com bolsa para estudar. E depois disso, se eu me interessasse, eu poderia até fazer um curso de doutorado no exterior. E foi essa a trajetória que a vida foi me levando. Eu fiz o meu mestrado na Federal do Rio na área de gerência da produção e mais tarde na Inglaterra, na Universidade de Cranfield, na área de sistemas de engenharia de manufatura. E desde então, atuando como docente numa instituição federal, eu passei também a atuar em termos de consultorias para empresas, tanto da área industrial quanto da área de serviço, empresas grandes como a Embraer, como a Rede Globo de Televisão na parte de engenharia de áudio e vídeo, trabalhando com CPQD aí em Campinas. E esse assunto foi vindo à baila de uma forma muito intensa, porque
a minha vida no exterior, os vários anos que eu passei fora do Brasil, me trazia uma certa inquietude, porque eu imaginava assim, é curioso, não é? Um país como o Brasil, uma potência em termos de criatividade, sim, que sempre se manifestou na música, nas artes, no esporte, ainda é um país que ah, precisa se deslanchar na parte referente a conhecimento, porque, afinal de contas, a verdadeira riqueza é o conhecimento. E aquilo me trazia um certo incômodo. Por que, que nós não avançávamos? Porque eu percebia aquela comparação, porque quando você vive muito tempo fora do seu país, da sua cultura, você naturalmente começa a fazer as suas comparações. E essa minha comparação dizia, não há porquê em termos de condições, de capacidade, nós não tenhamos também possibilidade de ter um desenvolvimento socioeconômico e que passa, obviamente, pela qualidade e pelo conhecimento dessa qualidade que é produzida na educação, que chega a um ponto que é capaz de gerar conhecimento na ciência e aplicada em tecnologia, e que, se for inovadora, traz prosperidade e com um empreendedorismo capaz de atender aquilo que o mercado quer, às vezes até na inovação, criando algo que o mercado sequer faz ideia de que é possível, eu percebia que o Brasil estava, obviamente, bastante longe do seu potencial. Então, foi esse tipo de preocupação que passou a ser cada vez mais presente, até que, alguns anos depois, por variadas razões, eu acabei me apresentando para a gestão, mas não agora a gestão empresarial, mas a gestão de uma instituição pública. Eu ocupei o cargo de reitor na Universidade Federal de Itajubá durante 2 gestões, e foi uma experiência extremamente positiva, até para a aplicação dos conceitos formais de gestão numa instituição pública. E aí, nesse momento pós-pandemia, como é que eu posso dizer? Deixo o cargo nesse período dramático que foi a pandemia da Covid. Eu comecei a imaginar que seria possível pensar o nosso desenvolvimento socioeconômico a partir da educação e produzir um material. Esse material que eu comentava com você tempos atrás vai ser publicado esse grande paradoxo que é a questão brasileira no cenário mundial, que é a questão do desenvolvimento versus a desigualdade. E essa desigualdade é que nos auto-boicota, não é? Geração após geração, ao longo de toda a nossa história, essa desigualdade presente que drena a capacidade do nosso povo, a capacidade criativa do nosso povo. Então, e aí, professor Mário Neto, né, um amigo comum, né, nos E já tem coloca, aqui um vídeo no canal, né, um bate-papo com ele também. de Aí, fato, o professor Mário é um defensor da ciência, da tecnologia, e faz parte da nossa network do bem. Não é? Então, nós estamos é, juntos aqui, dialogando por esses caminhos que a vida, de maneira imprevisível, nos apresenta, com essa possibilidade de trocar ideias com você e com a turma toda. não, legal. Poxa, uma bela história aí, né? Tanto na parte acadêmica, mas também na parte administrativa, no mercado, né? Podendo aplicar esses conceitos, né? Como você mesmo mencionou, e depois sobre o aspecto de gestão de uma grande universidade federal, podendo, né? De fato ali aplicar e desenvolver as pessoas. E aí eu já queria, né? Você jogou uns teminhas ali, mas eu queria pegar um deles, que é exatamente. Claro, né, que o empreendedorismo nós falamos que é legal, é bonito e tal, mas existem algumas dificuldades. E você que foi lá fora, né, você falou da Inglaterra e tal, o que que você vê hoje como grandes dificuldades, se você pudesse listar aí alguns pontos, assim, quais são as principais dificuldades para o empreendedorismo no Brasil? Essa questão que você chama a atenção, ela é primordial. Com esse tempo todo de vida passando e olhando esse processo
cada vez mais intenso e rápido, com tudo o que a tecnologia nos traz de bom, e como nós somos seres humanos nessa nossa trajetória civilizatória, nem tudo é bom, e a tecnologia ela apresenta oportunidades, mas ela não passa de um instrumento. A maneira como você usa o instrumento é que faz a diferença. E aí, eu me lembro uma experiência pessoal, que logo que eu cheguei em 1988 na Inglaterra, eu me lembro que eu achava que o meu inglês era um espetáculo, era uma porcaria. Era uma porcaria. E eu me lembro que naquela ocasião eu fui fazer meu curso de português, perdão, meu curso de inglês, e a minha professora, ela era uma imersão, né, o tempo todo, e ela comentava assim, nesse país, se referindo à Inglaterra daquela ocasião, você conhece o nível social de uma pessoa, a capacidade que ela tem de agregar valor à sociedade, não necessariamente pela quantidade de diplomas que ela tem, e muito menos pela maneira como ela se apresenta. Visão da minha professora. E foi interessante porque naquela ocasião, diferentemente de outra, para você poder ter uma roupa bacana, de uma grife, não era uma coisa fácil. Então, você via uma certa diferença socioeconômica pela maneira como as pessoas se vestiam. Não é o caso hoje. Mas aí ela comentava o seguinte: a qualidade da conversa, a qualidade do vocabulário, é isso que faz com que as pessoas destaquem. Eu me lembro que conversando com ela e observando ao longo do tempo, eu fiquei imaginando realmente. Hoje nós vivemos esse paradoxo que as pessoas acham que você tem um certo nível educacional, isso é necessariamente garantia de educação e de cultura. Não é, é uma base. A gente pode até dizer que a educação ela não garante que você necessariamente construa um mundo melhor, mas a falta dela seguramente vai trazer imensas dificuldades para que nós possamos criar um mundo mais próspero e mais justo. E aí, com toda essa questão, por que eu faço esse pano de fundo? Porque você me fala essa questão do empreendedorismo. As pessoas, de maneira um tanto equivocada, elas acabam incorporando certas palavras no vocabulário delas, e aquilo fica mais ou menos entendido. Mas, na verdade, existe uma certa. O raciocínio um pouco mais sofisticado na medida que o empreendedorismo ele não é só o fazer negócio, ele não é só o business. O empreendedorismo significa, na verdade, uma atitude que está sujeita a risco baseado em um contexto de se medir e atender expectativas que são requeridas e, às vezes, até criando expectativas, criando possibilidades, criando mercados e ideias. Então, você fala em empreendedorismo, que é, sim, no business, mas também é em toda e qualquer forma de atuação humana. Como professor, você é empreendedor, você foi além daquilo que é esperado para você numa sala de aula com seus alunos. Não, você começou a se preocupar. Como eu posso atingir esse público? Que tipo de mídia eles utilizam? Não é? Qual é o tipo de informação que é de fato relevante e requerido? Então, você tem o empreendedorismo na área social, você tem empreendedorismo na área acadêmica, você tem empreendedorismo em todas as áreas de atuação. E o que tem acontecido no país é que, devido às nossas ainda precárias, e quando eu falo precárias, é em função do nosso potencial, do que poderia ser possível se uma série de possibilidades e erros não fossem cometidos, mas basicamente é um empreendedorismo perverso que se observa muitas vezes como sendo aquele empreendedorismo de necessidade. O que eu quero dizer com isso? Por qualquer fatalidade, o sujeito perde o emprego, ele não tem alternativas e, às vezes, utiliza os seus parcos recursos numa atividade premido pela necessidade. Há inúmeros exemplos, cases, que mostram que, nesses grandes momentos de dificuldade, aparecem grandes empreendedores que provocam revolução, mas, na maior parte das vezes, não. Eles vão à falência, eles não têm condições de seguir em frente, e esse tal empreendedorismo de necessidade, ele é extremamente fragilizado pela falta de conhecimento,
pela falta de entendimento sobre, afinal de contas, como aquele determinado mercado funciona, quais são as regras implícitas desse mercado, e esse despreparo em termos de formação, em termos de capacitação, em termos de capital, em termos de entender realmente quais são os elementos necessários, é que faz com que grande parte das nossas iniciativas, micro e pequenas empresas, acabem indo à falência. Por outro lado, tem o tal empreendedorismo de oportunidade. Esse que é o bacana, né? Esse é o que a gente está atrás. O que é o de oportunidade? Oportunidade significa alternativa. Eu posso. Eu tenho condições de escolha. E por que eu tenho? Porque eu tenho um nível educacional, eu tenho um preparo gerencial adequado, eu estou preparado e me cerco de pessoas que são capazes de ter uma visão de mercado, que são capazes de entender quais são os rudimentos técnicos, as necessidades necessárias nesse business que tem, muitas vezes, uma parcela de inovação. Então, esse empreendedorismo de oportunidade é isso que tem que ser possibilitado. Como é que a gente obtém isso? Através da formação na universidade, mas instituições como o SEBRAE e outras instituições que são facultadas, inclusive por políticas públicas racionais, são capazes de permitir com que as pessoas se preparem para elas estarem respaldadas com o mínimo de segurança para poder adentrar num ambiente que é, por definição, bastante competitivo. Então, se você me perguntasse qual é a questão que barra o nosso empreendedorismo, é a questão relativa à desigualdade, que não favorece, que traz imensas dificuldades, muitas vezes desnecessárias, devido à falta de inclusão digital, devido ao fato de nós não termos uma internet com uma velocidade minimamente aceitável, que muitas vezes só nos possibilita download, mas não upload, não a geração de conteúdo, mas, felizmente, mostrando a resiliência que a gente observa em variados setores, que é um ingrediente fundamental para as pessoas conseguirem vencer as dificuldades e ir em frente, a gente observa que, apesar desses problemas, existe muita coisa interessante acontecendo. E é por aí, Felipe, que eu fico me perguntando, se não houvessem essas dificuldades, se elas fossem minoradas, se houvesse políticas públicas mais racionais, se as pessoas que estão no comando do país, atuando nos vários poderes executivo, legislativo, judiciário, estivessem realmente mais preocupadas naquilo que é fundamental para o povo deste país, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos deslanchar e deslanchar rapidamente. Então, essa questão do empreendedorismo é isso, é você ser capaz de verificar de que forma, o que há de necessidade, que caminho é esse que eu posso me arriscar a esse pioneirismo que está associado com a inovação, mas com o mínimo de preparo que eu não tenho, e se não tenho, eu preciso obter, ou se eu não tenho comigo, eu preciso me cercar de pessoas que têm. Porque é uma grande aventura, mas não é uma aventura que você sai para a selva despreparado, sem equipamento, sem conhecimento, sem mapa. Então, esse preparo é uma questão que envolve a educação, possibilitar com que as pessoas sejam capazes de atuar profissionalmente, não apenas como empregados, mas também como empreendedores, como criadores de negócios, que vai atender a algo que alguém, daqui a algum tempo, vai dizer, puxa vida, como é que eu não tive essa ideia? Como isso é tão absolutamente óbvio e necessário, mas eu não tive essa ideia. E alguém saiu na frente e construiu. É esse tipo de vontade que a gente observa, que eu imagino, Felipe, que a gente precisa provocar mais na nossa juventude. Houve uma época no passado que você perguntava para uma criança, o que você quer ser, o que você pretende ser quando crescer? Se era um garoto, dizia que era jogador de futebol. Se era uma menina, dizia, não, quero ser atriz de novela, quero ser modelo. Pois é muito interessante. No período que eu estive à frente da universidade, nós criamos um programa para que as crianças
da rede pública pudessem visitar a universidade e visitar os laboratórios, visitar os projetos de competição tecnológica, como guerra de robôs, enfim, a equipe de drones, e aquelas crianças de Fundamental 1, Fundamental 2, elas ficavam absolutamente fascinadas, porque elas sequer tinham conhecimento, porque isso não fazia parte do mundo delas. Eu me lembro um dia que uma garotinha, uma meninazinha, ela tocou aquela esfera de Faraday, o cabelo dela ficou todo eletricidade estática, ficou, e a criançada toda rindo, e ela falou, mas isso é muito divertido, um dia eu quero estudar aqui. E aí você percebe que verdadeiramente, como país, a nossa responsabilidade como educadores, para que essa juventude seja capaz de conquistar o papel e contribuir para a sociedade de uma maneira extremamente mais positiva. E esse potencial está aí. É só a gente não atrapalhar, é só a gente criar as condições para que ela ocorra. Esse é o processo dessa tal discussão de desenvolvimento versus desigualdade. Não, bem legal aí essas reflexões e de fato, né, a educação ela é fundamental, conhecimento, né, para as pessoas não caírem nesse mundo de empreendedorismo na sorte, né, e vai lá e tenta resolver. Infelizmente, muitas pessoas acabam ficando pelo caminho. Mas até aproveitando esse tema, queria até perguntar, em se considerando, né, que as pessoas vão por um caminho, tem aí, como você mencionou, o Sebrae, enfim, outros caminhos aí para um empreendedor se qualificar, você entende, então, para ver se você tem um pensamento parecido com o meu, que existem oportunidades para empreender. Por que eu digo isso? Às vezes eu vejo pessoas falando assim, poxa, a economia tá ruim, o mundo tá ruim, o dólar tá alto, o dólar tá baixo, não sei o quê. Assim, se a gente parar para estudar o ciclo econômico mundial, sempre teve momentos de alto e momentos de baixo. Então, se você for ficar pensando assim, nunca existiriam empreendedores, nunca existiriam grandes empresas investindo em novos projetos. Você entende que ainda há espaço para empreendedor? Se é que tem alguém aqui assistindo que queira ser um empreendedor, se está em espaço ou já saturou e não precisa de mais? É interessante que existem pessoas que elas imaginam que eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque ela já está focada no resultado. Não é? Não, eu quero fazer isso porque eu quero ter dinheiro, eu quero fazer isso. Mas, na verdade, o sentimento mais palpitante que tem um empreendedor é o processo em si, onde essa consequência ela vai trazer tudo o que ele almeja, todas as expectativas de ganho que ele almeja, mas ele é um processo. Por que esse processo? Porque é interessante, quando eu falava sobre o empreendedorismo de necessidade versus de oportunidade, é preciso tomar um certo cuidado, porque existe uma necessidade que nos provoca. E ao longo de toda uma vida, eu acho que parte do seu público pode ter tido essa experiência ao conversar com seus pais, enfim. A gente olha para o passado e vê aquelas grandes dificuldades, aqueles momentos, aqueles turning points, não é? Que a gente passou e a gente pensa, puxa, era tão difícil, era tão complicado, mas foi ali que as coisas começaram a acontecer. Quando eu fui colocado contra a parede, quando eu fui colocado numa posição em que eu não podia me manter naquela zona de conforto, eu precisava reagir de uma forma tal, e isso acabou sendo a grande virada da minha vida. Eu tenho vários casos de experiências que eu tive, de pessoas com as quais eu convivi, e aí a mídia, a literatura apresenta várias delas. Mas para vocês terem uma ideia, nós estamos vivendo um momento em que tudo é mais intenso e mais rapidamente. Há mais de 12 mil anos atrás, quando aconteceu a Revolução Agrícola, o homem deixou de ser caçador-coletor e ele passou a se instalar em pequenas vilas e fazendas. O conhecimento da humanidade, naquela ocasião, dobrava a cada 150 anos, a cada século e meio. Estimativa de um estudo do Instituto Buckminster Fuller, que ele avalia a curva do conhecimento que dobra. Pois na época do Império Romano,
não é? Ele, mais ou menos, ano zero, já estava na fase de 100 anos, um século. Na época da Revolução 1.0, Revolução Industrial na Inglaterra, século XVIII, século XVII, já era bastante mais rápido. A gente já estava falando em 50 anos, o conhecimento da humanidade dobrando. Na época da Revolução Tecnológica, da viradinha do século XIX para o século XX, nos Estados Unidos, com a eletricidade, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, George Westinghouse, o conhecimento já dobrava a cada 30 anos. Na época em que o homem pousou a Lua com o Apolo 11, 1968, 69, todo aquele projeto Apolo, o conhecimento da humanidade já estava dobrando em 10 anos, em uma década. Pois agora, na Revolução 4.0, já se avizinhando a 5.0, quando a gente fala em IoT, a gente fala em nanotecnologia, inteligência artificial, alguns arriscam a afirmar que já o conhecimento da humanidade já dobra na ordem de semanas e dias. Então, o que está ocorrendo? É um processo que traz uma certa inquietude. E eu fico imaginando o jovem que eu fui, os meus filhos, meus alunos, ele imagina e fica pensando, será que eu não estou já num processo de obsolescência? Será que o que está acontecendo nesses meus 3, 4, 5 anos de universidade ainda vai continuar sendo útil? Esse é um assunto muito interessante que nós, educadores, não podemos nos furtar quando a gente avalia essa situação toda. Porque existe essa falácia de imaginar que o jovem, quando ele se forma e ele vai disputar o seu espaço no mercado de trabalho, seja criando um business através do empreendedorismo, seja se apresentando como um profissional de alta qualificação, ele imagina que ele está sendo procurado apenas pelas boas notas que ele tirou ou pelo investimento que foi feito pelo fato de ele ter cursado uma universidade referente. Sim, mas não só isso. Aí que entra essa discussão que a gente estava falando sobre atitude, sobre o indivíduo ter uma postura de ser empreendedor na vida profissional, o indivíduo que, além de estudar, ele ainda se apresentou nos projetos de competição tecnológica, na júniores, não é? Na preocupação que ele tem com a questão social, com a questão ambiental. É tão interessante isso que você está dizendo para ele, naquele momento que todo mundo já passou por isso, né? Onde você está de um lado do balcão e alguém está do outro lado. Eu já passei, você já passou. Você está dizendo o seguinte: não, você tem interesse naquilo que eu posso agregar de valor pelo potencial que eu apresento. E é esse grande desafio que faz tudo isso ficar absolutamente fascinante. E, de certa maneira, nos dá aquela energia para continuar em frente, mas segurar um pouco essa ansiedade, porque tudo muda muito rapidamente, cada vez mais, a tal ponto, Felipe, que se alguém pudesse avaliar há 30, 40 anos atrás, muito do que acontece hoje em tecnologia seria provavelmente visto como se fosse uma bruxaria, uma fantasia, quer dizer, algo que não encontra respaldo na realidade. No entanto, hoje, você vê essa coisa impressionante que é a tecnologia, que nos permite nos conectarmos em tempo real, com qualidade, como está acontecendo aqui agora, e aí a gente imagina, e daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? E é nesse movimento da vida que faz tudo ficar mais interessante, apesar das imprevisibilidades que fazem parte da vida, obviamente. Sim, poxa, muito legal essas reflexões. E é bem isso, né? A velocidade da informação, ela cresce assombrosamente, né, nos últimos anos. E eu até costumo brincar, né, com meus alunos que hoje você não sofre da falta de informação, você sofre do excesso de informação e você tem lá que fazer seus filtros, né? Porque nem tudo, vamos dizer assim, tem aquela qualidade ou, sei lá, aquele direcionamento correto. E aí, tá para te repassar esse ponto, e a gente já encaminhando aqui para os nossos. O tempo passa rápido, né? Café, o negócio vai rápido aqui. Toda conversa boa. Então, o tema vai bastante.
e é uma pergunta que eu sempre faço para todas as pessoas que passam aqui, e daí com a sua experiência, sua visão, acho que é legal. Se uma pessoa ela gostaria, né, ela quer saber mais sobre o assunto de empreendedorismo, inovação, até mesmo atitudes, né? Eu acho que é uma coisa que você comentou bem legal, né? Não só você aprender sobre a teoria do empreendedorismo, mas você aprender a prática, os comportamentos. O que você recomendaria para essa pessoa, para esse jovem, para essas pessoas aqui que querem empreender? Um livro, um artigo, uma experiência, um youtuber, um canal, uma escola, enfim, não sei. O que você recomendaria aí para essas pessoas? Eu chego cada vez mais à conclusão, e eu tenho essa preocupação de falar com os meus alunos, e essa oportunidade de estar conversando com todo o seu público, que você se prepara gradualmente porque você é curioso, porque você se importa, não é? Porque, embora você planeje com o melhor das suas habilidades, não necessariamente esse ou aquele detalhe pode fazer uma diferença. É uma questão de pacote completo do contexto. Então, eu poderia citar algumas coisas interessantes. Eu sempre brinco. Se eu estivesse recebendo pessoas para trabalhar comigo, na minha equipe, seja na empresa, seja na vida acadêmica, quem eu gostaria, que tipo de profissional chamaria a minha atenção? Obviamente, o histórico escolar, o currículo, o que ele fez além daquilo que a universidade colocou como condição básica para ele. Mas eu gostaria de saber qual é o nível de sintonia que ele tem com a realidade que eu sei. Vou dar alguns exemplos, Felipe. Se eu falar, por exemplo, uma sigla chamada ESG, ESG, será que essa pessoa que está conversando comigo é capaz de entender isso? Mas é uma sigla, de tantas siglas, essa é uma sigla em particular muito importante, que as organizações de classe mundial estão muito atentas. E de environment, meio ambiente, S de social e G de governança. Por exemplo, o Instituto Innovation Norway é um dos maiores fundos de investimento em tecnologia do mundo, da ordem de vários trilhões de dólares. Consultar aqui nos meus apontamentos, mas um dos maiores do mundo. Pois bem, eles só investem, porque não é uma instituição beneficente, é um investimento, em organizações, em empresas, em iniciativas que considerem a questão ambiental, que considerem o aconselhamento a investimentos em países onde não há uma excessiva desigualdade, onde há respeito à questão das diferenças, onde não há distúrbios sociais, onde há uma governança de qualidade em termos de baixa corrupção. Agora, por que eles têm esses cuidados? Essa questão do compliance, essa questão... porque ninguém sabe que vai perder dinheiro se investir num país em que não há legislação, que não honra contratos, onde há distúrbios sociais e, portanto, obviamente, não há possibilidade alguma de você criar um certo mercado minimamente aceitável, onde se destrói a questão ambiental, que é cada vez mais presente. Aliás, o Brasil ele é um protagonismo muito forte. Então, eu diria para esses jovens que tudo que se refere, que tem a ver com a questão da tecnologia da informação, a questão ambiental, a questão da efetividade dos investimentos em termos de educação, tudo isso é muito necessário. Quer um outro exemplo? Economia circular. Será que essa rapaziada está atenta ao que significa economia circular? Aquilo que é lixo também pode ser uma matéria-prima de alta qualidade, um insumo de alta qualidade. Então, quando você começa a falar do minimalismo, economia circular, ESG, e essas pessoas interagem com você, ela mostra que ela está atenta, ela está curiosa. Então, se você me pergunta o que você aconselharia os meus alunos, eu aconselharia que eles prestassem atenção, que eles lessem,
que eles procurassem conhecer o seu país, que eles abrissem um espaço ali no momento em que ele está ali devotando para um lazer nas redes sociais, e ele começasse a olhar à volta dele e ele imaginasse aquilo que um aluno me disse um tempo atrás, que eu achei curioso. Ele falou assim para mim: professor, do jeito que a coisa vai, eu particularmente preferiria ser classe média na Suíça do que ser milionário no Haiti. E aí eu pensei o seguinte: pô, muito interessante. Então quer dizer que essa pessoa, ela não pensa necessariamente num processo de concentração de renda como algo, não é, que seja um objetivo a ser conseguido às custas de um processo cada vez mais crescente, que é um dos problemas que está acontecendo agora na humanidade, que é a questão da concentração de renda. E aí, quando você começa a ter um diálogo mais sofisticado com essas pessoas que estão prestando atenção, elas conseguem reagir de maneira mais efetiva e se apresentar e se colocar perante esses desafios. Então, eu sei que eu estou frustrando muitos, gostariam que eu dissesse: olha, só para eu não frustrar tanto assim, vou dar um exemplo interessantíssimo. Na Netflix tem um documentário que eu assisti alguns dias atrás que se chama A História do Google Earth. Chama-se Batalha Bilionária. Ele é um documentário, não sei se você assistiu, Felipe, interessantíssima, que mostra um grupo de jovens alemães, baseado, boa parte, em fatos reais, obviamente deve ter alguma coisa de romanceado, mas que mostra efetivamente como essa questão do direito autoral, essa questão do copyright, essa questão da patente, essa questão desse conhecimento que você gera, e a verdadeira riqueza é o conhecimento, não é a commodity. Então, essa riqueza que você pode não manter. Ou, por exemplo, saber um pouco da história do Spotify, que também é um documentário interessantíssimo, que está à disposição, mostrando que em todo o processo de criação do novo, existem paixões humanas, existe esforço, existem dificuldades, existe resiliência, tem curiosidade, tem brilhantismo, mas tem muita gente trabalhando pesado num esforço que, via de regra, ele não é isolado, ele é conjunto, ele é coletivo. E é isso que eu imagino, e eu sempre brinco assim, por maiores que sejam as dificuldades que eventualmente possam se apresentar, mas comparado com o tempo que eu era universitário, com o que ocorre agora, seguramente agora é extremamente mais interessante, muito mais empolgante o que está acontecendo, pelas possibilidades que se abrem. Então, muito boa sorte a todos vocês, mas ler um pouco mais, assistir uma peça de teatro, se envolver na sua comunidade e se preparar, mas de uma forma que não seja necessariamente uma obrigação, mas que seja um modus operandi. É assim que a gente faz, é assim que é bom, e é assim que é necessário, até para conseguir, de alguma maneira, criar uma condição segura, porque o Brasil ele continua tendo condições cada vez mais interessantes, que valeria até um outro momento para a gente conversar o que está acontecendo no Brasil, como o Brasil pode se colocar em fila. E quando o meu livro for lançado, não é, que já está em processo, aí esse sim eu aconselharia a que desse uma lida e me desse um feedback sobre o que está sendo passado, como é que isso pode ser refletido conjuntamente. Está faltando aí conhecimento e reflexão. Quando ele for lançado, avisa, né? Eu comento aqui no canal, quem sabe tenham pessoas aí para ler, né, de fato, essa obra e crescer o conhecimento nessa parte de empreendedorismo, inovação. Dagoberto, muito obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pelas palavras, obrigado pela experiência que você passou para todos aqui no canal. Queria só te devolver a palavra para alguma consideração final, alguma frase e eventualmente alguma rede social ou sei lá, caso alguém queira entrar em contato com você de alguma maneira, como é que essas pessoas fazem. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo. Muito obrigado. É sempre uma oportunidade. Quando você se lança na vida profissional, você tem determinados objetivos e, conforme a própria pirâmide de Maslow mostra, há uma hierarquia de necessidade. Você tem que sobreviver, você tem que pagar suas contas, você
Mas ao longo do tempo você vai tendo anseios, expectativas e necessidades que envolve a sua autoestima, envolve os seus ideais de atendimento para conceitos maiores, enfim. Nesse momento da minha vida em profissional, eu particularmente me sinto altamente motivado em poder voltar, de certa maneira, à sala de aula, à academia, a ter o contato com os meus alunos e poder passar um pouquinho dessas possibilidades que estão presentes e, às vezes, não são apercebidas. Então, é nesse sentido que eu agradeço estar conversando com você. Na parte que me cabe, quem quiser entrar em contato comigo, é só me acessar pelo e-mail. Eu não tenho um canal no YouTube, não é? Eu não tenho um canal no YouTube, eu não sou um influencer, não é? Eu me sinto ainda bastante aquém dessa possibilidade, mas ainda bem que eu tenho amigos como o Felipe, não é? Que me abrem essa oportunidade. Mas está aqui o professor falando um pouquinho sobre o que passou, como nós estamos e a possibilidade que está chegando por aí. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Muito Dogberto. obrigado a Valeu todos pela mesmo e atenção. até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Até lá.